Próxima atração, Cheque Mate, mais uma produção da TV Universitária. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Cheque Mate, o seu programa de entretenimento, informação e uma boa dose de polêmica, sempre às sextas-feiras, aqui na TVU. Hoje nós temos o prazer de receber o antropólogo, o professor Bruno Lima. Ele foi pastor de uma igreja inclusiva que procura atender os homossexuais, as pessoas que têm um comportamento diferente desse habitual, e ele tem muitas informações para a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite, Rui. Boa noite. Bem, para participar da entrevista de hoje, nós temos os seguintes comunicadores: Jô Fagner, Andréa Souza, Joyce Bezerra, Lorena Medeiros, Alex Rodrigues, Camila Dantas, Michele Terra e Patrícia Falcão. Mas, Bruno, você hoje concluiu um doutorado em teologia, na área de ciências da religião, ciências sociais. Como é que foi o seu começo, a sua trajetória aí, estudando essa questão da homossexualidade e da religião? Eu iniciei minha trajetória ainda muito novo, né? Na adolescência, eu tive a oportunidade de me envolver com vários grupos evangélicos, né? Um deles foi o grupo evangélico do Cefet RN. Lá eu pude desenvolver minhas primeiras características para a pregação, para a ministração da palavra. E também tive a oportunidade, assim que eu terminei o Cefet, de iniciar o meu curso de teologia. Até então, meu pensamento era um pensamento bastante tradicionalista, né, em relação à homossexualidade. E muitas vezes eu pregava contra realmente os homossexuais, né, no púlpito. E depois que eu tive a oportunidade de fazer o curso de Ciências Sociais, né, eu pude perceber que minha mente ampliou um pouco mais para essa questão. Só que só foi depois, ao concluir o curso de Ciências Sociais, né, mais ou menos no ano de finalzinho de 2004 para início de 2005, ali eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a teologia inclusiva a partir da internet, em um site de uma igreja inclusiva, a Comunidade Cristã Nova Esperança. Nesse site foi quando eu tive a oportunidade de ali ter acesso a esse material de teologia inclusiva. Como eu já conhecia a teologia, né, então me dediquei profundamente aos estudos desses textos de teologia bíblica, né, para saber se realmente havia veracidade naquilo, se havia alguma coisa, alguma base sólida, né, de inclusão desses homossexuais dentro dos aspectos bíblicos, né? E após 6 meses de estudo, sim, aí eu consegui ter a plena certeza e convicção que a teologia inclusiva, ela é salutar, ela é forte, né? Ela consegue verdadeiramente trazer a inclusão dos homossexuais para o espaço cristão e para a vivência dos homossexuais e a sua espiritualidade. Bruno, a nossa equipe produziu uma reportagem falando alguns aspectos da sua vida e nós precisamos saber sobre isso para complementar a nossa entrevista. Então, roda VT. Sua melhor jogada das sextas-feiras está no ar e traz o pastor Bruno Lima, que desde cedo manifestou liderança religiosa. Ele presidiu o grupo evangélico do IFERN e mais tarde se tornou pastor da Igreja do Ministério da Graça. Bruno formou-se, fez mestrado e doutorado em Ciências Sociais, com estudos em religião. Após pesquisas em teologia inclusiva, trouxe para Natal a Comunidade Cristã Nova Esperança, onde realizou o primeiro casamento gay da cidade. Atualmente, Bruno está afastado da igreja para publicar o livro Cristianismo e Homossexualidade. O programa Cheque Mate desta sexta-feira com o pastor Bruno Lima começa agora. Bruno, nós vimos aí no material produzido pela nossa equipe que você, então, tem uma participação numa comunidade inclusiva, né? Quando é que você passou aí do contato que você teve na internet para essa comunidade? A partir do meu primeiro contato, né, com essa igreja, que foi via internet, via e-mail, né, eu me comuniquei por telefone com os pastores dessa igreja em São Paulo. Até então a igreja existia há cerca de 2 anos lá em São Paulo, né? E já era uma igreja muito grande. Naquela época, em torno de 200 membros, né? Hoje a igreja sede tem em torno de 500 membros. E tive a oportunidade de organizar um grupo aqui em Natal. Comecei esse grupo lá em casa, onde reuni alguns homossexuais que queriam estudar a teologia inclusiva, né? E perceber como é que Cristo e a Bíblia, né, poderia aceitar essas pessoas, né? Como que uma religião
poderia permitir a vivência de uma espiritualidade para essas pessoas que foram exclusas de outras igrejas, né? Exclusas de um espaço de vivência espiritual. Então começamos esse grupo lá na minha casa, o grupo cresceu bastante, né? Fizemos alguns encontros, uma vinda de pastores de São Paulo, que estiveram aqui conosco. Depois o nosso grupo foi a São Paulo, conhecer a igreja de São Paulo. Participamos de um encontro, de um retiro lá, feito para cerca de 200 pessoas. E quando retornamos, aí sim fundamos a igreja aqui em Natal. E está aí hoje, né, com mais de 80 membros, né, graças a Deus. Vamos à primeira pergunta dos nossos entrevistadores. Boa noite, Bruno. Boa noite. Você como cristão, você que prega a palavra de Deus, eu queria saber onde é que na Bíblia tem dizendo que Deus aceita a homossexualidade, aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok. A Bíblia, né, em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra um direcionamento, né, específico falando a respeito da homossexualidade como nós conhecemos hoje, né? Quer dizer, a suposta homossexualidade escrita na Bíblia, ela é uma homossexualidade com padrões culturais diferenciados daquele que nós conhecemos hoje. Hoje nós temos os gays que se casam, e naquela época em que a Bíblia foi escrita, né, essa relação homossexual acontecia não em forma de casamento, mas ela acontecia em forma de rituais, né? Eram feitos rituais, e esses rituais muitas vezes eram para a prestação de adoração a outros deuses, o que não se configura nos dias de hoje. Entretanto, há na Bíblia vários casos de relacionamentos homossexuais. A gente pode encontrar, por exemplo, o caso de Davi e Jonatas. A Bíblia diz que o amor entre um e outro ultrapassava o amor entre as mulheres. Se você for ler o relato realmente, né, da passagem entre Davi e Jonatas, você percebe que houve alguma coisa a mais. Que não era simplesmente uma amizade, mas era um contato realmente homoafetivo em que os dois tinham, né? E na Bíblia, como um todo, tem um versículo que diz o seguinte na Bíblia, né? Que é melhor serem dois do que um. Então a Bíblia não usa gênero nessa passagem. Ela diz é melhor serem dois do que um. Ela não diz é melhor ser um homem e uma mulher. Não, são dois. Se são dois, tanto faz homem e mulher, como mulher e homem, ou como mulher com mulher, ou homem com homem. Ela não traz gênero, né? Ela não identifica o gênero nessa passagem. O importante é que o indivíduo não esteja só, que ele esteja juntamente com outro companheiro. Né? Então, a gente tem o caso dos eunucos também na Bíblia, né? Esses eunucos, eles não eram apenas pessoas castradas. Eles eram castrados, mas eles podiam também não ser castrados. São os eunucos que nasceram assim, chamados na Bíblia, né? E que eles tinham, não eram castrados, mas que tinham a sua vivência homossexual. Os eunucos eram homossexuais, eram também transexuais, não como conhecemos hoje, mas eram semelhantes. Existiam características semelhantes entre os eunucos e a homossexualidade na atualidade. E a Bíblia só foi feita para as pessoas daquela época ou também para seguirmos hoje em dia? A Bíblia foi feita para seguir hoje. Agora, ela necessita de uma contextualização crítica. Nem tudo na Bíblia a gente pode, digamos, aproveitar. Né? Tem coisas que a gente precisa contextualizar. Tem coisas que foram escritas para a época, para a cultura da época. Né? Leis, por exemplo, né? Leis judaicas, foi para o povo judaico. Né? Muitas delas escritas em Levítico, por exemplo. Então a gente tem que saber aproveitar, fazer um estudo teológico e ver o que a gente pode aplicar nos dias de hoje. Vamos a uma outra pergunta. Bruno, quando você se descobriu homossexual, você já estava dentro do Evangelho ou isso aconteceu depois? Você sofreu algum conflito interno, mental, espiritual? Até os meus 24 anos de idade, eu vivi uma vida de heterossexual. Né? Então, tive relacionamento com mulheres, normalmente, né, para seguir o padrão que a igreja tentava me impor. Né? Só que eu sempre tentei modificar a minha sexualidade, a partir da oração, de uma busca insensata, digamos, até sensata, né? Insensata até certo ponto, porque é impossível essa busca, né? De mudança da minha sexualidade. E via outras pessoas tentando fazer o mesmo. E não encontrei, nesse tempo todo, em anos de igreja, nenhum indivíduo, nenhum ser humano, inclusive eu, que mesmo diante da dedicação ao Senhor, né? E das várias orações a Deus, tivesse visto a sua sexualidade modificada. Porque não é possível a modificação da sexualidade de um indivíduo. Mas você sofreu conflitos para você poder assumir e buscar isso dentro da Bíblia? Ou não? Você não sofri. Foi aceitando e... Não sofri conflitos, só no início. Não sofri porque eu nunca vivi a homossexualidade, só vivi a partir dos meus 24 anos de idade. Com os meus 24 anos de idade, eu já tive contato
o meu contato primeiro com a teologia inclusiva. Então, a teologia inclusiva já tinha aberto a minha mente. Eu já tinha feito aquele processo de crítica do pensamento. Então, para mim, não foi muito doloroso, já que eu havia passado por esse processo de crítica, né? E eu acredito que a igreja inclusiva, nos momentos que eu fui a São Paulo e participei de encontros, né, me ajudou muito nessa questão. Porque lá eu pude ter esse contato, digamos, da aceitação, de ver Deus agindo, né, naquele povo lá e perceber que Deus também podia agir na minha vida. E foi o que Deus fez, agiu e me mostrou, biblicamente, né, e espiritualmente, que a Bíblia ela não condena os homossexuais. Por isso que eu digo a você que eu demorei 6 meses para me aceitar, verdadeiramente, né? Mas o conflito, não houve um conflito emocional. Minha mente já estava preparada, porque eu havia feito uma crítica social já. Ô Bruno, eu acho interessante a gente esclarecer alguns aspectos, né? No começo do programa eu falei que comportamentos habituais, o que é hábito na sociedade, o que é padrão, né? Muitas vezes a gente associa fé e cultura, né? A Bíblia é uma expressão disso, da associação entre fé e cultura, né? Até que ponto você acredita que o preconceito dirigido aos homossexuais é uma questão cultural e até que ponto ele se mistura com a religião? A cultura, né, o termo cultura é um termo muito amplo. Então, existe aí uma disciplina, né, uma ciência chamada antropologia que há muitos anos vem tentando definir esse termo, né? E a sua área, né? E a minha área, né? E até hoje a gente não conseguiu definir com exatidão, né? A gente tem definições que vão chegar próximos ao que é cultura, né? Conjunto de valores, né? A própria religiosidade de um povo faz parte do que chamamos de cultura. Então, a gente não pode separar a religiosidade daquilo que nós chamamos de cultura. Faz parte. Por isso que eu posso dizer a você que a cultura, né, ela é muitas vezes imposta ao indivíduo, né, de uma forma de condenação, preconceituosa mesmo, né? A religião, ela vai impondo ao indivíduo, através da socialização, quer dizer, o indivíduo, na socialização primária, né, onde ele está ali com seus familiares, né, a família vai impor ao indivíduo um padrão, né, social tido como correto de heterossexualidade, né, e, ao mesmo tempo, o indivíduo que também é levado à igreja, né, principalmente no Brasil, que é um país católico, religioso, né, o povo é levado a essas igrejas e lá ele também vai aprender que o padrão é o padrão heterossexual e que o resto é pecado. Então, isso fica na mente do indivíduo, é incutida na mente dele de forma que ele não consegue se desassociar desse pensamento, digamos assim, preconceituoso, né? E isso para os homossexuais é muito ruim. Causa uma série de problemas emocionais, psicológicos, né? Porque há um padrão que você precisa seguir, né? Um padrão imposto culturalmente pela sociedade, né? Como os correto, mas esse padrão como correto, na verdade, não existe padrão correto. Existe modificação de padrão, existe diferenças, né? E a gente precisa pensar nessas diferenças, né? Que nós chamamos de alteridades, né? Como importantes, como saber refletir, né? Sobre essas coisas de uma forma a relativizar, né? E a não ter um padrão, esse é o nosso padrão, não. O padrão é o padrão da reflexão, né? O padrão de parar para pensar e ver de uma forma diferente. De fato. Pergunta. Bruno, você falou há pouco tempo que não existe ex-homossexual. Com que fundamentos você afirma isso? E não é, de certa forma, também um preconceito contra homens e mulheres que a gente vê nas igrejas pregando, falando da antiga condição e que hoje são héteros, são casados, têm filhos? Não é um preconceito às avessas? Não é um preconceito às avessas. Vou te explicar por quê. Cientificamente, já é provado hoje que nenhum indivíduo pode mudar a sua sexualidade. A identidade sexual do indivíduo, a orientação sexual, chama-se orientação porque não é uma escolha. Quer dizer, o indivíduo, ele tem, de certa forma, uma bagagem social que naturalmente ele vai construindo, quer dizer, a sexualidade do indivíduo, seja homossexual, heterossexual ou bissexual, é uma sexualidade construída naturalmente. Mesmo que seja através do seio social, quando ele vai se descobrir, né, como ser humano, como ser social, né, e se definir perante a sua identidade sexual, naquele momento aquilo aconteceu naturalmente para o indivíduo. E não lhe é possível modificar. Não é possível para o indivíduo modificar. Muitos desses indivíduos que dizem que modificaram, na verdade, já foi feita pesquisa sobre esses indivíduos. Eles não mudaram. Eles continuam tendo o seu desejo pela pessoa do mesmo sexo. É o desejo. O desejo continua. Mas reprimem. Ele não está praticando o ato homossexual. Isso pode ser até verdade, ele pode estar até casado, não está praticando o ato homossexual. Mas o desejo pela pessoa do mesmo sexo, esse permanece.
Há um versículo na Bíblia que diz, né, que tudo que nós pedimos em nome de Jesus nos será dado. Por que essas pessoas pedem o nome de Jesus e continuam sentindo desejo? É isso que nós temos que nos perguntar. Porque se Deus é tão poderoso, se Ele é tão milagroso, e se Ele quisesse mudar a sexualidade de alguém, que Ele não quer, mas se Ele quisesse mudar essa orientação sexual de alguma pessoa, Ele teria mudado, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas Ele decidiu não mudar e as pessoas realmente não mudam. Né? Mudam de ação, né? Diante de ele está vivendo naquele momento um padrão heterossexual. Mas o desejo, esse permanece. Vários indivíduos, a gente já vê, no Brasil hoje, por exemplo, um exemplo é a Lana Holder, uma missionária que pregava dizendo que ela se casou, teve filhos, que ela havia se tornado heterossexual. E a Lana Holder, né, descobriu-se há pouco tempo que ela estava saindo com uma pessoa da igreja dela, uma mulher da igreja dela. Então, até que ponto, né, houve essa mudança? Não houve. E não existe essa mudança em canto nenhum. Ela não é possível. Pergunta. Boa noite, Bruno. Boa noite. Então você acredita que a orientação sexual ela é fruto dos planos divinos ou é algo imposto culturalmente? A orientação sexual faz parte do plano divino, sim. Né? Deus nos dá como um presente. Né? Quando Deus dá a orientação sexual do indivíduo, é para que ele aceite. Né? Para que ele a receba como um presente. Seja ela homossexual ou heterossexual. Isso não quer dizer que vai contrariar a ideia de que a sociedade ela vai constituindo a sexualidade do indivíduo. A sexualidade, a orientação sexual é constituída socialmente, né? E também é um presente de Deus. São ambas as coisas, né? A gente tem que saber lidar com essa balança aí. Ô Bruno, nosso bloco já está se esgotando, nós estamos com pouco tempo, o tema é muito longo, né? Muito rico. E a tua vivência pessoal, na tua família é de uma formação evangélica, né, mais tradicional. Houve conflito com a família? Olha, com a família, minha família é evangélica, né? Eu fui criado pela minha mãe. Meus pais são separados, minha família realmente toda é evangélica, né? Minha mãe também me criou na igreja desde pequeno. E ela, graças a Deus, isso foi um presente para mim também, né? Sempre aceitou a minha sexualidade, sempre aceitou a ideia da teologia inclusiva. Ela frequenta a minha igreja, inclusive. Sempre está lá, dando total apoio, né? E eu agradeço a Deus por ter me presenteado, né, com a minha mãe. Porque é difícil você encontrar uma família que pense como ela pensa, né? Que tenha esse olhar despreconceituoso, né? Tenha feito essa ideia do preconceito deixado de lado, né? E aceitar o filho como ele é, né? Bem, a questão da família ainda pesa muito para a satisfação social das pessoas, sem dúvida. Como é que os homossexuais da tua igreja se relacionam com isso? Eles conseguem ter algum tipo de controle, algum tipo de acordo melhor com a família para aceitação da própria realidade? Esse é um dos papéis da nossa igreja. Um dos papéis da nossa igreja é fazer com que o indivíduo viva a sua espiritualidade e que ele também tente, de alguma forma, né, fazer um exercício de contato com a sua família, né, de amor, de retorno para a sua família. Isso é uma coisa muito importante. E sempre nós temos a presença da família na nossa igreja. Quer dizer, as pessoas vão lá e levam seus familiares, os pais, os irmãos, sempre fazem parte do culto. Beleza. O Checkmate tem esses e outros temas para tratar com Bruno Lima e a gente volta já já. Estamos de volta com o Checkmate, o seu programa de entrevistas e entretenimento das sextas-feiras. Temos agora a conversa com Bruno Lima, antropólogo, professor e foi também durante muito tempo pastor de uma igreja inclusiva que atendia aos homossexuais, né, que procurava arrebanhá-los para a religião. Bem, vamos tocar para mais uma pergunta. Bruno, boa noite. Boa noite. Você veio de um evangelismo, né, mais tradicional, inclusive você pregava contra os gays. E foi condizente com a época que você descobriu sua homossexualidade e tal. Então, quando você descobriu isso, não era muito mais fácil, já que você acreditava no evangelismo mais tradicional, tentar mudar a sua sexualidade? O que foi que levou a você a procurar a teologia inclusiva? Eu tentei mudar minha sexualidade por muitos anos, mas isso não foi possível, né? Apesar de eu namorar mulheres, mas o desejo
né, pela pessoa do mesmo sexo permaneceu inato, né, dentro de mim. Então eu não via Deus assim agir nesse sentido, porque ele também não queria, esse não era o projeto, nem era o propósito dele, né. Graças a Deus que a gente teve vários teólogos, doutores em teologia que haviam já discutido essa questão, né, e eu pude pegar de alguma forma a deixa nessa discussão da teologia inclusiva, conhecer a teologia inclusiva e estudá-la, quer dizer, estudar a Bíblia a partir de uma ótica de uma teologia, quer dizer, o estudo de Deus, né, que vai incluir, trazer os gays para dentro da vivência espiritual de uma igreja, né, e ter contato com isso foi muito importante para mim. Foi muito melhor, me senti muito mais feliz, muito mais alegre do que no momento outrora em que eu condenava a minha sexualidade, né. Pergunta. Deus criou o mundo com sua imagem e semelhança. Ele fez Eva, mulher, Adão, homem. Em que parte Deus nos presenteou com o homossexualismo, como você afirmou anteriormente? Pronto. Então, essa passagem, né, a gente tem um autor chamado Daniel Almineak, né, que escreveu o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. Né? Ele é formado em ciências sociais, tem doutorado em teologia, é um pastor americano, um dos precursores também da teologia inclusiva, né? Essa teologia da inclusão dos homossexuais. E ele vai falar que esse é um argumento, né, chamado ad ignorante. Quer dizer o quê? Que é um argumento daquilo que não foi dito. A Bíblia, ela vai falar, Deus criou Adão e Eva. Mas não foi porque Deus criou Adão e Eva, né, que Deus condenou o homossexual. Isso não está dito na passagem. O que está dito é que Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva têm um significado. É uma linguagem figurativa. Há muito na Bíblia de linguagem figurada. Né? Adão e Eva significam uma geração. Então a gente não sabe com certeza se Deus criou um homem e uma mulher ou se Deus criou uma geração. A gente não pode afirmar, né, nesses relatos bíblicos, que são muitas vezes linguagem figurada, né, com certeza se foi só apenas um homem ou apenas uma mulher. Quer dizer, Deus criou uma geração. E nessa geração as possibilidades das sexualidades vividas entre homem e mulher, e entre mulher e homem e homem. Quer dizer, Deus é o pai da diversidade. Foi Ele quem criou a diversidade humana. Né? A teologia inclusiva ela não quer condenar os heterossexuais. Não, a heterossexualidade está na Bíblia. Mas esse texto em específico, ele não fala a respeito da condenação à homossexualidade. Por isso ele não pode ser usado. A favor da homossexualidade. Além das passagens, né, que a gente encontra do Davi e Jonatas, que eu já comentei, né, a gente tem, por exemplo, Daniel e o eunuco. O eunuco era um chefe do reino, né? Ele era um responsável por um setor do reino lá na época. Né? E ele cuidou de Daniel. Ele teve afeição para com Daniel. Né? Houve alguma coisa, né? Ele sentiu alguma coisa por Daniel. Né? Isso também aconteceu na Bíblia. Né? E a gente tem outros casos, são poucos, porque o tema da Bíblia não foi a homossexualidade. A gente não encontra muita coisa sobre a homossexualidade, porque a Bíblia também, por ser escrita, né, dentro de um padrão cultural judaico, né, e os judeus nunca aceitaram a homossexualidade, e isso influenciou de algum modo, né, na construção daqueles textos bíblicos e do que podia ser falado. Então a gente tem também um caso de um eunuco homossexual que ele foi batizado, né, por Felipe, no Novo Testamento. Encontrou lá o eunuco e o eunuco perguntou: tem alguma coisa, eu sou eunuco, eu sou homossexual, tem alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Não, não tem nada que te impeça que seja batizado. Se você aceitar Jesus, você pode. Então ele foi lá e batizou o eunuco. Quer dizer, todos nós que podemos, que queremos, né, independente da sexualidade, porque a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo. Todo significa homens, mulheres, crianças, jovens, homossexuais, heterossexuais. A Bíblia não diz heterossexuais que nele crê terão a vida eterna. Não. Todo homem e mulher, independente da sua orientação sexual, que crê em Jesus será salvo. Ô Bruno, mas e essa questão ainda da relação, né, do homossexual com a religião, né? Como é que as igrejas tratam o homossexual de um modo generalizado, tanto a católica quanto as igrejas evangélicas, hoje, aqui na nossa realidade concreta, aqui em Natal, por exemplo? Pois é, inclusive, eu escrevi um livro sobre esse tema, Cristianismo e Homossexualidade. É um livro que vai abordar a teologia inclusiva, fazer uma introdução à teologia inclusiva, e neste livro traz testemunhos de homossexuais, a vivência, a história de vida de homossexuais que foram negados, rejeitados em suas igrejas. Né? Um desses testemunhos é de uma pessoa aqui de Natal,
que foi expulsa mesmo de sua igreja quando descobriram que essa pessoa era lésbica. Quando foi descoberta que ela era lésbica, expulsaram ela ali da sua igreja, ela não podia mais entrar ali enquanto ela mudasse a sua orientação sexual. E ela ficou muito triste. Mas isso não é um ato de preconceito, inclusive que se confronta com a própria legislação do Brasil? Com a legislação e com a Bíblia. Porque a Bíblia é amor. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amor é aceitação, não é preconceito. Preconceito é um padrão satânico, não é um padrão divino, não é um padrão de Deus, né? Deus fez o ser humano para ser amado. Amar é aceitar a sexualidade. Pedir a um indivíduo que mude a sua sexualidade é a mesma coisa que você pedir a um negro que mude a sua cor. É impossível. A cor faz parte do negro. A sexualidade do indivíduo faz parte dele, de modo que é indissociável. Então o indivíduo precisa ser aceito da forma como ele é. Perguntas? Boa noite, Bruno. Boa noite. Sexualismo ou sexualidade? Qual é o termo que define melhor? Define melhor sexualidade, porque sexualismo, homossexualismo, né, está muito ligado a uma ideia de doença. Foi taxado, foi usado muito tempo atrás como uma ideia de doença que podia ser modificado. Já que hoje a gente sabe, né, que a ciência já descobriu, a ciência médica, né, a psicologia, todas as ciências já descobriram que não é uma doença, que não pode ser revertido. Então esse nome ele foi modificado para homossexualidade. Por quê? Porque está ligado à sexualidade do indivíduo, da vivência dele, que não pode ser modificado. Então por isso o nome correto é homossexualidade. Bruno, no campo científico, nós sabemos que até o início do século, tanto a medicina como a psicologia ainda enxergavam a homossexualidade pelo viés do homossexualismo, pelo viés da doença, como taxando o homossexual de um desvio